Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área e nesse vídeo falaremos sobre o modo ventilatório PCV, ventilação controlada à pressão. Aqui no canal falamos no último vídeo sobre o modo VCV, ventilação controlada a volume. Chegou o momento do PCV e posteriormente falaremos também sobre o PSV, completando aqui nossa playlist sobre modos ventilatórios. Então, se você se interessa por esse tema, deixa aqui embaixo o seu like, também compartilhe esse conteúdo com os seus colegas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos falar sobre o modo ventilação controlada à pressão, o modo PCV. Vimos lá no modo VCV, que era um modo controlado a volume, e a pressão, nesse caso, portanto, era variável. Já no modo PCV, ele também é um modo assisto controlado, então é aquele modo que permite a interação do paciente. Entretanto, se o paciente não fizer nenhum tipo de esforço, não houver nenhuma interação com o ventilador ele entra, tá, de uma forma controlada, então por isso que ele é assisto controlada, e nesse modo a variável constante é a pressão. Nesse modo também, observe que o volume corrente é variável. Então vamos fazer aqui uma diferenciação entre o VCV e o PCV. Já de cara você entende que no VCV, volume corrente era controlado, entretanto a pressão era variável. Modo PCV, pressão é controlada, mas o volume corrente, esse é variável. Além disso, assim como no modo VCV, no modo PCV, o disparo ele pode ocorrer a tempo, em casos, por exemplo, de pacientes sedados, ou a pressão e a fluxo, que é no caso do paciente que interage com o ventilador. Outras considerações. No modo PCV, o volume corrente é variável, e essa variação de volume vai depender do tempo inspiratório que foi ajustado, da pressão que você colocou nesse paciente. Quanto maior a pressão, teoricamente, maior o volume. Da impedância do sistema respiratório. E em modos à pressão, o fluxo é livre. Então, essa interação do paciente com o ventilador é livre. Isso faz com que, se o paciente fizer um esforço mais acentuado, houver contração maior desse músculo, consequentemente o volume também vai aumentar. No modo PCV, o que você controla? O que o operador define? A pressão inspiratória, o quanto de pressão você está enviando para esse paciente, a PIP, o tempo inspiratório, o tempo de subida, que é o rise time, a FiO2, que é a fração de oxigênio ofertada para esse paciente, a frequência respiratória e a sensibilidade. Sensibilidade essa que é semelhante, é idêntica ao que acontece lá no modo VCV. Então, se você tem interesse, quer saber como é que funciona, dá uma olhada lá no vídeo sobre modo VCV, ventilação controlada a volume. Falando em volume, o volume também, no modo PCV, não muda. Ele tem que ser colocado e ajustado entre 6 e 8 ml por quilo. Diferente do modo a volume, o qual você tinha domínio total, direto sobre esse volume, então você vai lá no ventilador e coloca o volume necessário. Aqui no modo PCV, como vimos, esse volume ele é dependente de várias variáveis. Portanto, ele fica de 6 a 8 ml, e aí você deve ajustar a pressão inspiratória, o tempo ins, observar se esse volume realmente está sendo alcançado, se a variação está muito significativa, o porquê está muito significativa, é a impedância que está mudando, é o paciente que começou a interagir e esse esforço está cada vez maior, consequentemente também isso está aumentando o volume, tá? Então você deve monitorar continuamente esse paciente, visto que no modo PCV você não tem controle do volume corrente. Em relação ao tempo ins, o tempo ins ele pode ser ajustado de 0,8 a 1,2 segundos. Logicamente, tempo ins maior
ou tempo ins menor pode, a depender da situação do seu paciente, pode ser empregado. O importante é, nessa imagem você consegue visualizar, que quanto maior o tempo inspiratório, maior tende a ser o volume. Então você tem um tempo maior de insuflação pulmonar. Entretanto, se você tem um paciente, por exemplo, que o enchimento pulmonar é muito rápido, como no caso do paciente com DPOC, você pode colocar um tempo ins menor. Ajustando o tempo ins menor, você aumenta o tempo de exalação, consequentemente, esse paciente tende a esvaziar esse pulmão de forma mais fácil. Em relação ao rise time, que é esse tempo de subida, né, basicamente a entrega da pressão que você está estabelecendo, as orientações práticas trazem que em situações de baixa complacência, devemos utilizar tempos longos. Então, naquele paciente que tem, por exemplo, uma fibrose pulmonar, uma SARA, né, um paciente que tem uma pior complacência, demora mais para encher esse pulmão. Então, utilizar percentuais desse rise time mais baixos, para aumentar o tempo inspiratório e, consequentemente, insuflar melhor esse pulmão. Já em situações de paciente com alta complacência, é o paciente com DPOC, por exemplo, utilizar tempos de subidas mais curtos, né, um percentual mais alto. Isso faz o quê? Encurta o tempo inspiratório e, consequentemente, alarga o tempo expiratório. A relação INS-EIS, ela é influenciada pela frequência respiratória. Então, se o paciente estiver totalmente sedado, essa é a única variável que vai interferir na relação INS-EIS. Tá? Então, é aquele cálculo que fizemos no modo VCV continua valendo. Coloquei uma frequência de 10 incursões por minuto. O ventilador tem que ventilar esse paciente 10 vezes em 1 minuto. Então, se você colocar um tempo inspiratório de 1 segundo, o cálculo é simples. Eu tenho 60 segundos, 10 de frequência, divido esses dois valores, dá 6. Desses 6, o que é os 6? São as janelas para ventilar esse paciente. Em cada janela tem que inspirar e expirar. Se o tempo de inspiração é de 1 segundo, o tempo de exalação é de 5 segundos. Portanto, tanto a frequência pode influenciar nessa relação INS-EIS, quanto o tempo inspiratório também influencia. Se o paciente estiver participando, vai aumentar a frequência respiratória e vai alterar os valores de cada janela para inspiração e expiração, alterando a relação INS-EIS. Muito cuidado com a presença do alto PIP. Então, por vezes, uma frequência muito alta pode levar a alto PIP. Então, basicamente, o que seria essa alto PIP? O ventilador, ele manda um volume para o paciente, depois o ventilador cicla, começa a fase expiratória, mas por algum motivo esse pulmão não desinsuflou completamente, tá? E um motivo para isso pode ser uma frequência muito alta. Então já começou um novo ciclo ventilatório sem que todo o ar do último ciclo tenha saído. Então esse aprisionamento de ar vai fazendo com que a pressão interna nos pulmões aumente. E isso, essa pressão que fica ao final da expiração, é chamada de PIP. Como essa pressão ela está aumentando, no caso aqui por aumento de uma frequência respiratória, isso é chamado de alto PIP, né? Uma PIP intrínseca. E aí você pode combater isso é ajuste ventilatório mais fino, com a PIP extrínseca. Finalizando aqui fazendo um comparativo em relação às vantagens e desvantagens do modo PCV. Vantagens: o fluxo é livre, então isso melhora a sincronia com o paciente. Reduz a possibilidade de lesões pulmonares, como o barotrauma, por exemplo, já que você está controlando as pressões. E escolher o modo PCV em situações clínicas de vazamento ou perda de volume corrente inspirado. Com a desvantagem, não vai assegurar o volume corrente, ok? E aí, também a última orientação nos diz que o uso do PCV em pacientes com sedação leve e esforço inspiratório preservado visa um maior conforto e sincronia. Isso quer dizer o quê? Quando você compara o modo PCV com o modo VCV, você percebe que no modo VCV,
o volume e também o fluxo, eles são pré-determinados. Isso faz com que o paciente, em alguns momentos, possa sofrer com assincronia de fluxo. Ele quer um fluxo mais rápido, ele queria um fluxo mais lento, mas o ventilador ele está controlando esse fluxo. E se você não estiver ligado, ligada para ir ajustando de acordo com a necessidade do paciente, isso pode levar à sincronia. No modo PCV, não. No modo PCV, o fluxo é livre. Então, independente, se ele quer um fluxo mais rápido, o ventilador vai liberar. Se ele quiser um fluxo mais lento, o ventilador também liberará. Consequentemente, a sincronia melhora. Isso dá mais conforto ao paciente. Por isso que em pacientes com sedação leve, que inicia esforço inspiratório, que talvez ainda não tenha condição plena de ir para o modo espontâneo, né, como o modo PSV, colocar no modo PCV é vantajoso em comparação ao modo VCV. Então é isso, chegamos ao final aqui de mais uma aula sobre modos ventilatórios. Falamos na última sobre o modo VCV, nessa agora sobre o modo PCV e na próxima aula falaremos sobre o modo PSV. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal também, deixa aí o seu like, compartilha esse conteúdo com os seus colegas e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal sobre as orientações práticas de ventilação mecânica de 2024. É isso. Até o próximo vídeo.